mineira de Divinópolis, Adélia Luzia Prado de Freitas, nascida em 13 de dezembro de 1935 e mais famosa pela alcunha de Adélia Prado, é uma poetisa, professora, filósofa e contista brasileira ligada ao modernismo. Entre suas principais obras constam os títulos: O Homem da Mão Seca, O Coração Disparado, Terra de Santa Cruz, O Pelicano, A Faca no Peito, Filandras e Bagagem. Sua carreira na literatura publicada iniciou-se quando decidiu enviar em 1976 o manuscrito de Bagagem para Afonso Romano de Santana, então crítico literário do Jornal do Brasil, que, encantado, apresentou-o a Carlos Drummond de Andrade. O poeta, também mineiro, não só admirou-se, como viabilizou a primeira publicação de Adélia e passou a ser ídolo e admirador da poetisa. Os textos literários de Adélia Prado versam sobre o cotidiano, sobre a fé cristã e sobre a figura da mulher. Professora por formação, exerceu o magistério durante 24 anos, até que a carreira de escritora tornou-se atividade central. Com vocabulário simples e linguagem coloquial, Adélia produz poemas leves e marcantes. Sua poesia é conhecida por retratar o cotidiano sob o olhar feminino e não feminista e libertário. Sua poesia costuma colocar a perspectiva da mulher em seus poemas, destacando sempre o feminino em primeiro plano. A fé católica se faz presente nos poemas de Adélia, que costuma tratar de temas ligados a Deus, à família e principalmente à mulher. Adélia Prado formou-se em filosofia em 1973 e acumulou vários prêmios ao longo de sua trajetória, dentre os quais o Prêmio Jabuti de Literatura em 1978. Ganhou também da Câmara Brasileira do Livro o prêmio com o livro O Coração Disparado. Conquistou o Prêmio ABL de Literatura Infanto-Juvenil em 2007, conquistou o Prêmio Literário da Fundação da Biblioteca Nacional em 2010 e o Prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte em 2010 também, e o Prêmio Clarice Lispector em 2016. Adélia Prado foi a primeira mulher a ganhar o prêmio do governo de Minas Gerais de Literatura pelo conjunto da obra. A Divinopolitana foi escolhida por unanimidade pelo júri composto pelos professores Guiomar de Gramont, da UFOP, Ruth Brandão, da FMG e pelo professor Luiz Augusto Fischer, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O nome de Adélia Prado foi levado ao júri pela professora Ruth Silvano Brandão, uma das fundadoras do programa de pós-graduação da Faculdade de Letras do FMG. Ruth lembra que a obra de Adélia Prado tem peso poético, além de ter grande divulgação no Brasil e em outros países. A mesma citou: "Reli parte da obra e concluí que ela é uma grande poeta, não só pelos temas que trata, mas pelo manejo com a língua poética." Para a professora Ruth, a obra de Adélia inaugura na literatura brasileira uma poesia que se abriu para o feminino, o erotismo e o místico, tudo com muito humor. O título Bagagem é um dos seus livros mais famosos e foi seu livro de estreia, composto por uma coletânea de poesias muito elogiadas por Carlos Drummond de Andrade. O livro Bagagem, que data de 1976, foi lançado há praticamente 4 décadas. A coletânea foi saudada pela maturidade estética e de temas, mas também por ser o equivalente poético a um romance de formação. Em uma entrevista cedida ao Jornal da Biblioteca Pública do Paraná, Adélia Prado menciona que não há ponto final em sua trajetória. Mesmo no auge dos seus 86 anos, Adélia sempre menciona que há motivos para comemorar e sempre se sente uma estreante. Nesta entrevista, em relação ao seu título Bagagem, que já completou mais de 40 anos, ela mesma disse: "Foi uma alegria enorme escrevê-lo, mas continuo estreando. Sempre me vejo como caloura. Isso me dá descanso e ao mesmo tempo o gosto de escavar palavras quando à vista de um novo livro. Como um garimpeiro, é sempre algo novo." Nesta mesma entrevista, a entrevistadora realizou a seguinte pergunta: "A senhora, Adélia, desde o seu primeiro livro, sempre recebeu muita atenção da crítica e de outros grandes autores, como Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector e Afonso Romano de Santana, entre outros. Como lidou com essa expectativa e atenção recebida?"
E a própria disse: estas atenções me confirmaram a suspeita íntima de que eu era mesmo poeta. Ganhei a carteirinha a partir de então. E nesta mesma entrevista, realizada pelo Jornal da Biblioteca Pública do Paraná, o entrevistador indagou a Adélia Prado a respeito do cotidiano das cidades do interior, que está sempre muito presente em suas obras. Disseram que era uma marca presente em sua poesia, principalmente nos primeiros livros, Bagagem e O Coração Disparado. E assim perguntaram: em A Duração do Dia, a senhora publicou Divinópolis, poema em homenagem à sua cidade. Já imaginou como seria sua poesia se tivesse vivido em um grande centro? Morar em Divinópolis, Minas Gerais, foi de alguma forma determinante em sua trajetória? E Adélia respondeu: minha circunstância é determinante apenas na casuística da obra, não na sua forma. Obras boas e más se escrevem na roça ou nas capitais. Arte não é enredo, é forma. Em 1994, após anos de silêncio poético, sem nenhuma palavra, nenhum verso, ressurge Adélia Prado com o livro O Homem da Mão Seca. Segundo a autora, o livro foi iniciado em 1987, mas depois de concluir o primeiro capítulo, foi acometida por uma crise de depressão, que a bloquearia literalmente por um longo tempo. Disse que vê a aridez como uma experiência necessária e que essa temporada no deserto lhe fez bem. O Prêmio Jabuti anunciou que a poeta mineira Adélia Prado seria a homenageada como a personalidade literária da 62ª edição do evento, que ocorreu recentemente em 2020. Segundo a Câmara Brasileira do Livro, Adélia foi a homenageada escolhida por sua obra e seu compromisso intenso com as artes e principalmente com a nossa literatura.